Seção 1. Apresentação de Jó. Um homem íntegro. Na vasta tapeçaria de histórias bíblicas, o relato de Jó se destaca como um farol de esperança, resistência e fé inabalável. Jó, um homem de imensa riqueza e profunda fé, vivia nos tempos antigos. Ele era um exemplo de retidão e devoção a Deus, conhecido por sua integridade e caráter exemplar. As Escrituras o descrevem como íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Sua vida era um reflexo de sua crença, sua justiça evidente para todos ao seu redor. Sua vida era um reflexo de sua crença, sua justiça evidente para todos. Ele era respeitado e admirado por sua comunidade, sempre disposto a ajudar os necessitados. Jó era abençoado com uma família numerosa, posses abundantes e uma reputação impecável. Sua prosperidade era vista como um sinal da bênção divina. Ele personificava a bênção divina, um testemunho vivo da graça e favor de Deus. Sua vida era um exemplo de como a fé e a devoção podem trazer bênçãos abundantes. No entanto, o conto de Jó não é apenas uma história de prosperidade e bênçãos, mas uma exploração profunda do sofrimento humano e da fé. Sua história nos ensina sobre a resiliência e a força espiritual diante das adversidades mais difíceis. Seção 2. A devastadora queda de Jó. O mundo de Jó desmoronou num piscar de olhos. Tragédias aconteceram em sucessão rápida, cada golpe mais devastador que o anterior. Seus rebanhos foram dizimados, seus servos mortos e seus filhos morreram num desastre terrível. Em um único dia, Jó perdeu tudo o que lhe era precioso. A imensidão de seu sofrimento é inimaginável, uma avalanche de desespero que ameaçou esmagá-lo. Jó foi afligido com uma doença dolorosa e debilitante que cobriu seu corpo com feridas. Seu corpo, antes símbolo de saúde e vitalidade, tornou-se um receptáculo de dor e sofrimento. Seção 3. A pergunta angustiante. Por que eu? Em meio à sua dor e perda, Jó lutou para compreender a fonte de seu infortúnio. Por que eu? Ele clamou, sua voz ecoando a angústia de incontáveis almas que sofreram. Jó, um homem que sempre se agarrou à retidão, agora se via no cadinho do sofrimento, sua fé testada como nunca antes. A história de Jó nos confronta com a dura realidade de que o sofrimento pode atingir qualquer pessoa, independentemente de sua justiça, como um tropeço que podemos levar na vida. Seção 4. Amigos de Jó. Consolo ou condenação. No meio de sua provação, os amigos de Jó vieram visitá-lo, esperando oferecer consolo e apoio. No entanto, suas palavras, embora bem intencionadas, muitas vezes pioraram sua dor. Eles argumentaram que seu sofrimento era uma consequência direta do pecado, um castigo divino. Jó se viu não apenas lutando contra sua dor física e emocional, mas também defendendo sua retidão contra as acusações de seus amigos, como se estivesse num jogo de culpa, sem ter feito nada. Seção 5. A firmeza inquebrável de Jó. Apesar da intensidade de seu sofrimento e dos argumentos implacáveis de seus amigos, Jó se recusou a amaldiçoar a Deus ou abandonar sua fé. Ele manteve sua integridade, afirmando sua inocência e confiando na justiça de Deus. Eu sei que meu Redentor vive, declarou ele, sua voz tremendo de dor, mas inabalável em sua convicção. Em meio à tempestade de sofrimento, a fé de Jó permaneceu uma chama inabalável, um farol de esperança em face do desespero, forte como a feijoada no domingo. Seção 6. O silêncio de Deus e a angústia humana. Como Jó lutou para reconciliar seu sofrimento com sua fé, ele clamou a Deus por respostas. No entanto, silêncio encontrou seus pedidos, um silêncio ensurdecedor que amplificou sua dor e alimentou suas dúvidas.
O silêncio de Deus pode ser uma experiência profundamente perturbadora, levando-nos a questionar nosso valor e duvidar de seu amor, como um gol do Brasil perdido nos últimos minutos. No entanto, é frequentemente no silêncio que somos levados a um relacionamento mais profundo com Deus. Seção 7. A majestosa resposta divina. O silêncio de Deus não era um sinal de indiferença, mas um prelúdio para uma resposta profunda e transformadora. Deus finalmente respondeu a Jó, não com uma explicação, mas com uma revelação de sua grandeza e poder infinitos. Do meio de um redemoinho, Deus falou com Jó, desafiando-o a considerar a vastidão da criação e os limites da compreensão humana. A resposta de Deus ofereceu a Jó um senso de admiração e reconhecimento da soberania e sabedoria de Deus, como se ele visse a imensidão da floresta amazônica pela primeira vez. Seção 8. As lições atemporais de Jó. O livro de Jó não é apenas um relato dos sofrimentos de um homem, mas uma profunda exploração de questões atemporais que continuam a ressoar com a humanidade. Ele nos ensina sobre a natureza do sofrimento, a soberania de Deus e a importância da fé inabalável, que nos sustenta em tempos de incerteza e dor. Aprendemos que o sofrimento é uma parte inevitável da vida, uma experiência compartilhada que transcende tempo e circunstância, como o gosto agridoce do café forte, que nos lembra da complexidade da existência. Não é necessariamente uma punição pelo pecado, mas uma oportunidade para crescimento pessoal e espiritual e para desenvolver um relacionamento mais profundo e significativo com Deus. O livro de Jó nos convida a confiar na sabedoria e soberania de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos ou o propósito de nossas provações. Acima de tudo, Jó nos ensina sobre a importância da fé inabalável, uma fé que permanece firme em face da adversidade, nos guiando através das tempestades da vida com esperança e resiliência. Seção 9. Jó no mundo moderno. Encontrando relevância. Séculos se passaram desde que a história de Jó foi escrita, mas sua mensagem permanece tão relevante hoje como era então. No mundo de hoje, cheio de incertezas, conflitos e sofrimentos, a história de Jó oferece esperança e consolo. Todos nós enfrentamos provações em nossas vidas, momentos em que somos confrontados com perdas e sofrimentos, como um ônibus atrasado na segunda-feira de manhã. É nesses momentos que podemos nos voltar para a história de Jó em busca de inspiração e orientação. Seção 10. Abraçando a esperança. O legado de Jó. A história de Jó não é apenas um conto de sofrimento e perda. É uma poderosa história de esperança, resiliência e o triunfo final da fé. Apesar de tudo o que Jó suportou, ele nunca perdeu a fé em Deus. E no final, ele foi abençoado abundantemente por sua fidelidade. Deus restaurou a fortuna de Jó, abençoando-o com mais filhos, riqueza e felicidade do que antes. A história de Jó nos lembra que, mesmo na hora mais escura, a esperança permanece, como o samba que nos levanta e faz seguir em frente. Seção 11. Conclusão. Triunfo. Através da tribulação. O legado de Jó serve como um farol de esperança para todos que enfrentam provações e tribulações. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo nas noites mais escuras, há uma luz que nos guia. Sua história nos ensina que a fé não é a ausência de sofrimento, mas a presença inabalável de Deus em meio a ele. Jó nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode nos sustentar. À medida que enfrentamos os desafios da vida, que possamos nos inspirar na história de Jó, encontrando consolo em seu exemplo de paciência e fé. Que possamos lembrar que a paciência é uma virtude que nos fortalece. Que possamos emergir de nossos próprios cadinhos de sofrimento mais fortes e com uma fé mais profunda no amor inabalável de Deus. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual.
Lembremos que não estamos sozinhos em nossas lutas. A comunidade de fé está ao nosso lado, oferecendo apoio e encorajamento. Deus está conosco em cada passo do caminho, oferecendo-nos sua força, conforto e orientação. Em cada momento de dificuldade, Ele nos guia com sua mão amorosa.